As Crônicas do Bispo. Tema: o poder do fogo. Uma lição sobre o fogo de Deus. Em um momento de oração e clamor, em um êxtase de uma visão, eu me deparei com labaredas de fogo, de verdade mesmo, em uma visão do Espírito, no meio de labaredas de fogo. E, por vezes, em outros momentos, quando dessa experiência, eu ficava um tanto quanto alarmado desse símbolo, desse significado. Mas eu sei que essa visão, ela também é testemunhada e já foi vivenciada, e por que não vivida, por outros irmãos também. O intrigante é o significado, o porquê dessa permissão de Deus em um ambiente espiritual enxergarmos isso. Em partes, talvez porque de fato é o que vivemos como servos de Deus, pastores, ungidos, abençoadores que somos, pacificadores que somos. Quando entregamos a mensagem, quando liberamos a palavra, quando ensinamos, o mover de Deus e da unção e a liberação da palavra e a presença do Espírito de Deus, em primeira instância, denotam realmente que há um fogo que está sendo liberado, que está se movendo, se manifestando da parte de Deus, através dos seus servos, seja eu ou você, quem quer que seja. Ou quando da oração, da consagração, o fogo do Espírito está realmente se movendo. Mas em segundo prisma, nós também devemos observar que o fogo, em uma visão espiritual e um ambiente, ele é destruidor. E o fogo é realmente uma das maiores forças, um dos maiores poderes que nós podemos identificar na Terra, né? Veja a força do calor do Sol, bombas nucleares explodindo no solo, né? Na atmosfera solar, os cientistas comprovam isso, e liberando tanto poder, tanta energia, tanto calor, que pela grandeza da sabedoria de Deus chega ao planeta Terra, não é, na medida adequada, perfeita, para que possa haver vida, porque é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ou muito calor, ou muita energia, ou pouco calor, ou muito frio, e não haveria condição para que a vida existisse. Então há um domínio e há um controle grandioso de Deus em todas as coisas. Haja vista a conclusão de Moisés no Deuteronômio, não é? Diante do monte Sinai, que estava em chamas de sua metade para cima até a metade do céu. O povo de Israel, temendo ao Senhor, disse: Moisés, você vai lá, seja nosso intermediário, nosso mediador. Por esse fogo, Moisés os ministrou, Moisés os exortou e disse: Deus é fogo consumidor. Então é uma experiência realmente tremenda, que de um lado traz essa manifestação pelo poder da unção a ser liberada no altar ou vivenciada em capacitações tais e tais nas áreas da vida das pessoas, mas por outro lado também o fogo está relacionado àquilo que é amedrontador, assustador, consumidor, e que se demonstra de um lado poder e autoridade, demonstra também do outro, veja só, também do outro, na palavra dos teólogos, né, juízo e condenação. Mas eu diria provação. De um lado, autoridade e unção. Do outro lado, provação. É onde muitas pessoas se veem em lutas,
em calamidades, em dificuldades que aparentemente são incompreensíveis. E diante disso, o Senhor me deu uma palavra numa visitação muito, muito especial. E por isso eu desejei escrever, registrar isso. Eu vou escrever com mais detalhes, estou seguindo apenas algumas observações e narrando. Mas eu creio que precisa ser registrada e liberada essa palavra. E aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, nós vemos a história do naufrágio que o apóstolo Paulo sofreu, não é? Haviam 276 pessoas naquele navio, veja. E com aquele naufrágio, diante daquela grande tempestade, todas aquelas pessoas acabam sobrevivendo por um milagre. O apóstolo Paulo havia liberado uma palavra, não é, que ninguém se perderia. O navio encalha próximo daquela ilha, que se chamava Malta, e os que sabiam nadar foram liberados pelo centurião para pular no mar e dar conta de chegar na praia. Os demais iriam ter que tomar destroços do navio e tábuas, aqueles que tinham mais dificuldade com a água, não é? Para que sobrevivessem. Os bárbaros receberam as pessoas, haviam habitantes naquela ilha, né? E os trataram realmente com muito respeito, com humildade mesmo, com humanidade. Fizeram inclusive uma fogueira para que as pessoas que estavam sendo resgatadas, né, ou os sobreviventes ali, chegando, né, os náufragos, se chegassem àquela fogueira e pudessem se renovar, se fortalecer de alguma maneira. E ainda chovia. Diz o versículo 3, Atos 28, Paulo, ajuntando e atirando à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. O que aconteceu foi que quando o apóstolo Paulo vai em algum canto, junta madeira, lenha, junto daquela madeira, daquela lenha, imagina, tinha uma cobra. Quando ele joga, né, a mão estava próxima, ele joga aqueles gravetos, aquela lenha na fogueira, a víbora, fugindo daquele calor do fogo, vem, gruda na mão do apóstolo Paulo. Ele era, vamos dizer, o agressor, né? Exagerando um pouco a palavra. Porque ele é que juntou aquela madeira, tirou aquele lugar de conforto que aquele animal estava, e aquela cobra, obviamente, vem, né, o instinto do animal diante do agressor, vamos dizer assim, né? E diz a palavra que a cobra, fugindo do calor, olha que detalhe interessante, prendeu-se-lhe a mão. Meu Deus, que situação, naufrágio, risco de vida, né? Atos 27 diz que era uma coisa tão dramática que eles ficaram dias, presta atenção, sem ver o calor do sol, sem ver o sol, sem ver as estrelas. Era uma nuvem de tempestade tão densa que envolveu aquela região, né, naquele furacão que eles estavam envolvidos, na tempestade. Ficaram dias na voragem do mar, esvaziaram todo o navio. E diante de todos esses perigos e riscos, ainda quando chega no livramento, ainda se deparam com uma cena como essa. E logo quem? Não foi nenhum dos outros, não é? Silas ou alguns dos outros que estavam ali que o conheciam, ou o centurião, que de certa maneira defendia o apóstolo Paulo, vemos isso no contexto, ou nenhum dos outros. Sequer os bárbaros, né, que os receberam, não. Tinha que ser o apóstolo, o ungido de Deus, né? O versículo 4 diz, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, as pessoas viram, né? Disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Veja, viveu o livramento cá, mas agora está preso na mão da víbora lá. Então o julgamento, o juízo deles, fala assim, tá vendo? Esse homem tem que pagar mesmo. Numa alusão religiosa de julgamento, não é? Daqueles que apontam os erros, os pecados, os delitos, os flagrantes da caminhada da vida, ou a
a genealogia, não é? As pendências hereditárias, enfim. Então existe no âmbito natural ou no âmbito mais religioso, de fato, uma observação que ela é espiritualística sobre as pessoas para trazer juízos de valores de condenação mesmo, né? Onde a pessoa, mesmo acontecendo isso na vida de uma pessoa, não vai dar em nada, não. Foge do mar, mas cai na víbora, né? Então, é um grande mal que existe realmente desse sentimento ou desse entendimento. Por isso que a palavra diz que o espírito, né, do anticristo, ele já age nos filhos da desobediência. Principal, a potestade do ar, né? Age nos filhos da desobediência. O apóstolo João, 1 João, ele diz que o anticristo está sendo esperado, vai ser levantado o filho da iniquidade, mas já há muitos anticristos que agem, né? Então o espírito maligno, ele traz nesse entendimento a demonstração desse domínio mesmo, que incute na mentalidade das pessoas esse tipo de asseveração. Pois bem, porém, versículo 5, o apóstolo Paulo, né, sacudindo o réptil, onde, gente? No fogo. Escute bem. A víbora, no versículo 3, foge do calor do fogo. Mas o apóstolo Paulo, ele leva a mão novamente com aquele réptil, com as presas cravadas em seu corpo, em sua mão, ele leva, estende no fogo de novo. Fugiu do fogo, veio nele. Ele leva de novo no fogo. Meu Deus! E aí, aquela víbora desprende, não é? De sua mão, enfim. E assim segue. E diz a palavra do versículo 5, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Dá a entender que aquela cobra cai na fogueira, né? Correndo o risco de queimar a língua, não é? O réptil cai no fogo, correndo o risco de queimar a língua. Não é isso que está escrito, mas é queimado, consumido naquela grande fogueira. E o que é reservado para Satanás, não é? A antiga serpente, o dragão, é exatamente a destruição tal e qual. Mas enfim, as pessoas continuaram olhando para o apóstolo Paulo, né, que viram aquela cena, diz o versículo 6, todos esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. De fato, havia uma grande religiosidade, né, que cercava aquele ambiente de bárbaros na ilha de Malta, ou mesmo da crendice daqueles náufragos que ali também estavam e que foram salvos. A verdade é que a palavra da boca de Jesus estava se cumprindo, né? Pegarão em serpentes e escorpiões. Ressuscitarão os mortos. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. É isso que de fato estava acontecendo. Queridos, havia um propósito de Deus na vida daquele homem, e o Senhor o havia visitado em Atos 27, dizendo assim, quando as densas trevas daquela tempestade os encobriu, a Bíblia mostra no capítulo 27, eu não vou ler, eles haviam desfalecido e disseram assim, agora não há mais alento, diz a palavra. Tinham perdido de toda a esperança, né? O Senhor visita Paulo e diz, Paulo, coragem, porque você precisa dar o testemunho em Roma. O apóstolo Paulo sabia que havia um propósito de Deus e ele sobreviveria. Ele pegou um pão, abençoou, deu graças, partiu, todos serviram. Eles iam agora se desfazer no barco, do último que sobrou, que era comida. Cada um pegou um pedaço de pão, o apóstolo Paulo abençoou, deu graça, eles desfizeram do trigo, para você ter uma ideia. Né? E o apóstolo Paulo incentivou a todos eles dizendo assim, nenhum se perderá nesse naufrágio, nenhum se perderá. Então o propósito de Deus é tremendo sobre a vida de uma pessoa. E se você é um pastor, uma pastora, um membro da igreja, um presbítero, uma presbítera, um oficial, um diácono, uma diaconisa, se você é um levita, um intercessor, se você faz parte do Kids, ou do TIM, ou do O2,
ou onde estiver chegando essa mensagem, qual seja a sua incumbência ou função na obra ou no reino de Deus, seja pelo ministério que Deus tem te dado como uma pessoa próspera, como supridora da igreja, ou aquele que estende as mãos na assistência social ou no auxílio aos carentes, ou tem um dom mesmo de caridade, de auxílio. Em nome de Jesus, há um propósito de Deus. E o teu testemunho tem que ser dado, tem que ser liberado. Deus tem muitas coisas a fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, naquilo que Ele quer te dar a viver, nos filhos que você vai gerar em nome de Jesus. Na obra completa, plena, obra maior que Ele tem. Há um propósito de Deus. E talvez você já tenha passado e sobreviveu aos naufrágios da vida. Então, nós muitas vezes estamos agora diante do fogo, do calor do fogo, sabe? Das agruras, das provações, em condições de necessidades e carências, ou desemprego, ou em enfermidades, ou em calamidades outras, ou em provações espirituais, ou em assolações, não é? Ou tendo que reviver momentos duros, dramáticos, que você já passou por eles, em situações remotas que apareceram novamente. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Paulo, coragem, você vai dar o testemunho em Roma. Deus queria fazê-lo atravessar o caminho do fogo, da tempestade, do impossível, do juízo da religião, dos males naturais, sabe? Ou da condição inadvertida das suas próprias mãos, que ao juntar aqueles gravetos pegou uma víbora, uma cobra, não é possível, sabe? Mas em nome de Jesus, há um caminho grandioso de Deus. E se em partes o fogo ele está relacionado, como diz Hebreus 1:7, né? O Senhor faz aos seus ventos, aos seus anjos ventos, mas aos seus ministros labaredas de fogo. A unção, em primeira instância, é liberada do altar pela vida dos seus servos, na pregação, no testemunho. Mas, em segunda instância, se o fogo é um símbolo de provação, de luta, daquilo que Deus permite, ele também traz consigo um caminho de aprovação de Deus no caminho do propósito de Deus. Então se levante, firme-se, renove a sua fé e alimente-se realmente com a esperança da autoridade da palavra que veio e se está vindo agora, e de fato está vindo agora ao teu coração, é porque Deus quer falar com você e te ministrar em poder e autoridade. Poder e autoridade, em nome de Jesus. Olhe só como são reais essas verdades espirituais. Veja, a sabedoria do próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Meu Deus! O fogo é provação. E na provação do fogo é onde se revela o seu teor, o seu conteúdo, e de que material ou de que fundamento, o contexto é o contexto de fundamentos, ensinamentos, você é composto. Meu Deus, o fogo da provação e das lutas é que manifesta a verdade, a pureza e a grandeza de Deus, ou quanto Deus e a vontade de Deus te absorve. Se foi feito em ouro, prata, pedras preciosas, ora, o ouro e a prata são manuseados no calor, no fogo. Mas se é de madeira, feno ou palha, a obra do fogo também manifestará a cada um.
né? Versículo 14: se permanecer a obra de alguém que só sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, na hora da provação, pelo fogo, se permanece, então é ouro, prata e pedras preciosas, né? O ouro é amor e fé, ouro é realeza, a prata nos fala sobre a justiça de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre viver a vontade de Deus naquilo que decidimos esperar, ou viver, ou sacrificar diante do Senhor, tem galardão. Pedras preciosas, em outros textos, né, ou no tabernáculo e no templo, é usada a palavra de bronze, que também é manuseado pelo fogo, né? As pedras preciosas também resistem ao calor do fogo, recebem galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, ou seja, se for construído com materiais menos resistentes, se queimar, madeira, ele disse, feno ou palha, não é? Se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, mesmo que os fundamentos não estejam sólidos, as bases da fé, das virtudes do Espírito de Deus, da habilitação, da renúncia, ou mesmo da consagração plena, não é, de estar rendido diante do Senhor, não for de ouro, prata, pedras preciosas, mas for de madeira, feno ou palha, vai sofrer dano, vai se desgastar, vai doer, mas pelo fogo ainda assim alcançará aprovação. Olha que coisa. Agora, gente, o que o Senhor me mostrou em alguns elementos muito simples, presta atenção. Se você ver já até aqui, é que a víbora que o apóstolo Paulo, que mordeu a mão do apóstolo Paulo, ela estava onde? Ela estava na madeira. Olha que coisa. Naquilo que se consome mais rapidamente. Interessante, não é? Em outras palavras, onde as pessoas não estão estruturadas em níveis de profundidade, consolidados e arraigados em fé, alicerçados, estruturados em Cristo, em misericórdia, em salvação, na cruz, no sangue de Jesus, no ouro, sabe, no amor e na fé, o inimigo se manifesta onde está a madeira, aquilo que se consome. E na madeira da cruz estava a maldição. E a cruz, Jesus e o seu sangue foi absorvido completamente pela cruz. Absorvido completamente. Verteu o seu sangue completo na cruz, de modo tal que ele morre. A cruz o absorve de tal maneira, e as dores da cruz, dos cravos nas mãos e nos pés, da coroa de espinho, fora tudo que ele já havia sofrido de seus flagelos, o absorve no madeiro. E essa é a vitória que está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Por isso que a víbora que o apóstolo Paulo tomou do meio da madeira, do meio dos gravetos de lenha, e os veneno e a mordida dela, quando sacudidos no fogo daquela provação, fazendo essa alusão, né, não tiveram poder sobre ele. Porque a madeira da cruz já havia absorvido o poder e a autoridade máxima do diabo. E Jesus ali triunfou. E aquele que é de Jesus tem esse triunfo. Então o veneno e a mordida da víbora, na hora do fogo das provações, não tem autoridade e poder sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Outros exemplos, não é? Elias restaura o altar, o fogo cai dos céus. No tabernáculo, o Senhor atia fogo no altar. Que coisa incrível. Quando fala do profeta Josué, no livro de Zacarias, diz que ele era uma brasa viva tirada do fogo. Aquele homem era um tição tirado do fogo, uma brasa viva, incandescente. Mas o sacerdote Josué, Zacarias 3, ele estava com vestes sujas, amassadas, rotas, estava amargurado, ele não dava conta, estava dando conta, a assolação era tão grande de levar adiante a construção do templo, a reforma do santuário. Diz a palavra que o próprio Satanás estava do lado, era a víbora, mas o Senhor veio e deu ordens aos anjos, o inimigo caiu por terra,
aquele veneno de contaminação, de impossibilidades, de política humana que havia para a reconstrução do templo, de tantas lutas e perseguições, saiu. O Senhor colocou vestes novas, o veneno foi tirado, porque aquele homem era uma brasa viva tirado do fogo do altar. Impressionante que quando Isaías, profeta, é levantado, Isaías 6, Isaías vê o Senhor, não é? Suas vestes, os serafins voavam, glorificando o nome do Senhor. Isaías confessa dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor vem e faz passar dele: farei passar de ti a tua iniquidade. Em outras palavras, dos seus pecados não me lembrarei mais. Tinha um anjo com Isaías, o anjo com Matenaz vai no altar, ele estava vendo o templo, não é? O altar estava lá, e as vestes do Senhor enchiam o templo. Imagina que visão tremenda. O anjo com Matenaz é uma espécie de uma truqueza, um alicate, né? Ele pega a brasa viva do fogo do altar e passa na boca, nos lábios de Isaías. Meu Deus! Meu Deus! E assim o Senhor transforma aquele homem. Ele nunca mais seria o mesmo, nunca mais. O fogo transformou a vida do Josué, do Isaías, do Elias, sabe, os fogo das agruras das provações. E aí o Senhor vem e fala: Isaías, a quem eu enviarei? Quem o Senhor vai enviar? Envia-me a mim, Senhor. Não tenho mais medo algum, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Impressionante, não é? O Sadraque, Mesaque e o Abednego, por sua fé no Deus de Jerusalém, de Israel, não se prostram, olha que coisa, amor e fé, não se curvam, fundamento apostólico, inabaláveis, ao risco de serem consumidos, não é? Perderem suas vidas, são jogados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes, olha só, 7 vezes. Mas o fogo não os consome. E o rei olha para dentro e vê um quarto homem andando lá dentro. E parecia um anjo, era como aspecto do Filho dos Deuses. Jesus, creio eu, estava lá com eles no meio do fogo, andando pelo fogo. Suas vestes não se queimaram. Mas os homens que os jogaram dentro da fornalha morreram do lado de fora pelo calor, imagina. Que situação. Então, queridos, há uma marca no altar, quando você recebe uma palavra de revelação ou em um ambiente gerado do Espírito de Deus no altar, e Deus vem e traz uma revelação, uma visão a você, sabe? Porque o Espírito de Deus assim se move. Os seus ministros são labaredas de fogo, e ao liberar a palavra, gera um ambiente para que o Espírito de Deus torne fecunda essa terra que tem fundamentos. E ela brotará, germinará e dará o seu fruto em nome de Jesus, de justiça, de prata, de prosperidade. E na alusão do bronze, de misericórdia. Não é o ouro, é a realeza, a prata é a justiça, o bronze é a misericórdia de Deus. Assim seja sobre a tua vida em nome de Jesus. E ainda assim, 2 palavras para encerrar. A primeira é a palavra de Hebreus 12, quando o escritor de Hebreus ele fala sobre esse fogo do altar, né, descrito em Deuteronômio, e essa relação para o povo judeu, o povo de Israel, e a relação para com a igreja, não é? Entre o Monte Sinai e o Monte Sião. E o Senhor fala em Hebreus 12 sobre várias asseverações que vieram para Israel na desobediência, para que a igreja então vivesse um posicionamento de fé vigiando no Senhor, para que a sua graça fosse confirmada, validada a todos os seus caminhos. Mas Hebreus 12, 28 e 29, ele conclui assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, veja, provados pelo fogo para um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Agrade a Deus. O que agrada a Deus? Você sabe. E sabe também o que desagrada. Com reverência e santo temor. Veja, reino inabalável, vivamos pela graça para agradar a Deus com temor. O temor do Senhor é princípio de sabedoria. Isso é fundamento.
é ouro, prata e pedras preciosas. Não vai ser consumido pelo fogo. É o homem sábio que edificou a casa na rocha. E que o Senhor faz com que sua esposa seja fértil, próspera e seus filhos estejam ao redor, abençoados, crescendo no poder e na graça e no favor do Senhor. Versículo 29, ele termina dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meu Deus! Deus é fogo consumidor. O livramento vem na hora da provação e do fogo, onde você vai alcançar graça. O veneno da víbora não te fará mal e o poder de Deus vai te honrar, em nome de Jesus te acrescentar. Deus é fogo consumidor. Por isso a visão do Apocalipse do apóstolo João, de Jesus, não é? Os seus pés eram pés de bronze polido pelo fogo, mas os seus olhos eram como tochas de fogo. É o fogo consumidor do juízo do Senhor, do julgamento mesmo. Ele olha com olhos para consumir, sabe? Então nós temos realmente que vigiar. Essa é a primeira palavra. Agora a segunda, e de uma maneira muito tremenda, e essa segunda palavra na sabedoria de João Batista, não é? Mateus 3,11, eu vos batizo com água. O batismo de João era o batismo para arrependimento, né? Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará, veja, com o Espírito Santo e com fogo. Quem nos batiza com fogo é o Senhor Jesus. Por isso você vê quando o Espírito Santo desce em Atos 2, no cenáculo, onde o povo está lá reunido, não é? Se aparece sobre eles distribuídas línguas como fogo. Meu Deus, Deus é fogo consumidor, e que é o juízo e o julgamento de Deus, não vacile. Mas o Senhor Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo, para você ser alguém realmente que vai dar cabo e vai viver grandes bênçãos. 3 situações muito importantes para encerrar. A víbora mordeu o braço do apóstolo Paulo, pensaram que ele ia inchar, ficar febril e morrer, não é? Mas a víbora sai no calor do fogo. Sabe o que o Senhor me mostrou? Em primeiro lugar, escute, em primeiro lugar, o fogo das nossas provações, ou das situações que Deus permitiu acontecerem, ou que você está lutando com elas, ou esperando em Deus, e que nós estamos às vezes sofrendo e amargurando, vão ser exatamente as situações que vão fazer expelir o inimigo, sair a víbora. É o fogo que expele a víbora, é o fogo que tirou a víbora. Paulo, apóstolo, sacudiu a víbora no fogo. O fogo da provação, permitida por Deus, levada pelo Senhor em nossa vida, em minha vida, ao longo desse ano, na vida de quem quer que seja, é que vai fazer sair o melhor de Deus de dentro da sua melhor versão. Vai produzir o melhor você que existe, que nunca existiu, em nome de Jesus. E a víbora vai sair, porque ela trazia domínio, influências, paralisações, sabe, medos, limitações, para te deixar impotente diante de situações, inerte em condições que Deus te deu, e muito aquém de viver a porção maior do Senhor. Mas é sacudido no fogo que o apóstolo Paulo tirou aquela víbora que estava grudada na sua mão. E a tua força de trabalho, em nome de Jesus, a mão é a força de trabalho, não vai ficar mais paralisada, diz o Senhor. Em nome de Jesus, digo isso diante do Senhor. Não vai ficar mais pendente da tua vida, te dominando e te limitando, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o veneno da víbora, uma cobra venenosa, enfim. Eles imaginavam que ele iria morrer. Por quê? Por causa do veneno. As presas daquele animal feriram o apóstolo Paulo. Havia uma dor, havia uma ferida, havia uma mordida daquele animal selvagem, não é assim? Mas o inimigo já está batendo em retirada, e as víboras estão se retirando todas, caindo por terra todas. Olha que tremendo, em nome de Jesus, uma visão tremenda de Deus. Amém? Em nome de Jesus, o veneno iria correr na sua corrente sanguínea, circular no seu corpo, chegar ao seu coração, e ele ia bater com a cachuleta, encerrar a sua vida, né? Mas não, no calor do fogo, o veneno mortífero não te fará mal. Aquilo que alguém iria
guardar no seu coração em ódio, em vingança, iria te levar à bancarrota nas mãos de escarnecedores de demônios ou em exposições e derrotas? Morte ou morte espiritual, no nome de Jesus, no calor do fogo das provações, eu te declaro curado, liberto, abençoado, absolvido, perdoado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. No calor do fogo das nossas provações, nós vamos, não é enfermar e morrer, não. Nós vamos ser curados e não nos fará mal, em nome de Jesus. E você que está firmado e em pé, a mordida e o veneno não te fará mal, em nome de Jesus. Então, primeiro, o réptil, a serpente, a víbora, sai no fogo. E nesse fogo de provação ela vai sair e você vai estar melhor. Segundo, o veneno não te causará dano em nome de Jesus. E terceiro, preste bem atenção ao que o Senhor me entregou. Não tem jeito, a mordida dói. Não tem jeito, os dentes encravados geram uma ferida, um corte. E essa dor, eu tenho que sofrê-la. Você tem que sofrê-la. Mas a bênção é que vai cicatrizar e vai se tornar apenas uma lembrança de uma experiência grandiosa do fogo de Deus, seja da labareda de fogo ou do fogo consumidor, mas que coopera para o teu bem. E quando você olhar para essa cicatriz, você vai se alegrar muito, porque Deus está te esperando em Roma, está te esperando nos melhores dias da sua vida. E naquela própria ilha, o apóstolo Paulo viveu honra, foi um instrumento de Deus para cura e libertação, anunciou o evangelho de Jesus e viveu grande provisão e suprimento em um barco novo, carregado, para completar a viagem. Assim, eu louvo a Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.